Capítulo 9. O Cavaleiro de Papel. Dentro dos muros de pedra fria do castelo de Ashford, o tempo não era medido pelo sol ou pelas estrelas, mas pelo ritmo constante e quase hipnótico de O Pergaminho e a Pena. O mestre de cerimônias, um homem chamado Sir Tybalt, cujos olhos eram tão cinzentos quanto a tinta que manchava permanentemente as pontas de seus dedos, estava sentado diante de uma mesa de carvalho maciço que parecia gemer sobre o peso da burocracia. O som do riscar da pena sobre o pergaminho grosso era o único ruído na sala, um som seco que lembrava o rastejar de um inseto sobre palha seca. O ar no escritório estava impregnado com um cheiro enjoativo e denso de cera de sinete derretida, uma fragrância que se misturava ao odor de poeira e papel velho. Para Tybalt, a ordem do mundo dependia daquelas folhas. Se um homem não estivesse registrado em seus rolos, se o seu brasão não estivesse catalogado nos livros heráldicos, ele simplesmente não existia para as leis do torneio. Naquela tarde, porém, a ordem que ele tanto prezava estava prestes a enfrentar um obstáculo de quase 7 pés de altura. Dunk estava parado diante da mesa, sentindo-se mais como um criminoso do que como um competidor. O teto da sala parecia estar perigosamente perto de sua cabeça, e a delicadeza dos móveis o fazia sentir-se uma fera desajeitada, pronta para quebrar algo precioso. Ele apertava o seu escudo pintado contra a perna, a imagem do humeiro e da estrela parecendo subitamente amadora e infantil diante dos mapas e selos oficiais de Tybalt. Tybalt levantou os olhos, ajustando o monóculo que pendia de uma corrente de prata. Iniciou-se a dúvida da lei. Sir Duncan o Alto, disse o mestre de cerimônias, sua voz saindo fina e precisa como um corte de papel. Procurei em todos os registros da patrulha da cidade de Porto Real, procurei nas listas de escudeiros que foram sagrados após a Grande Praga. Não há menção a você. E quanto ao seu mestre, Sir Arlan de Cento Árvore, os meus livros dizem que ele era um cavaleiro andante de pouca importância, sem terras e sem um lorde que pudesse atestar sua autoridade para ungir novos cavaleiros. Dunk sentiu um nó na garganta. Ele pensou na mão trêmula de Sir Arlan, no cheiro de terra úmida da cova que cavara e no peso da espada que o velho encostara em seu ombro. Ele era um cavaleiro, disse Dunk, e sua voz, geralmente profunda, tremeu por um instante. Ele serviu nobremente, ele me ensinou tudo o que sei. Ele me nomeou sob o grande humeiro na estrada para Ashford. Tybalt soltou um suspiro de impaciência, batendo a pena na borda do tinteiro. Um humeiro não é um castelo e o vento não é um testemunho, rapaz. Sem uma prova escrita, sem uma assinatura de um senhor de renome ou de um septão, você é apenas um plebeu vestindo aço roubado aos olhos da lei. Eu não posso permitir que você entre na liça contra príncipes de sangue se não puder provar que o seu sangue é, no mínimo, azul o suficiente para sangrar sobre a grama de um torneio. O desespero de Dunk era visível, mas a situação tornou-se infinitamente mais grave quando a porta da sala foi aberta com um estrondo violento. Foi a entrada de A Pressão Real. O príncipe Maekar Targaryen entrou na sala como um furacão de aço e fúria reprimida. Ele era um homem robusto, com um rosto marcado por uma severidade eterna e olhos que pareciam queimar com a frustração de ser o filho preterido de um rei. Sua voz, quando falou, soou como o choque de pedras de moinho se esmagando. Ainda estamos discutindo a presença deste gigante de lama em meu campo? Rugiu Maekar, ignorando Dunk como se ele fosse um móvel quebrado. Mestre Tybalt, o meu filho Aerion está ferido na face. Ele foi agredido por este animal. A ideia de que ele possa competir no torneio, em vez de estar apodrecendo em uma cela, é um insulto à casa Targaryen. Ele é um plebeu. Desqualifique-o imediatamente e entregue-o aos meus guardas para que possamos tratar de sua sentença. Tybalt encolheu-se sob o olhar do príncipe. A pressão de um Targaryen era um peso que poderia esmagar a carreira e a vida de qualquer oficial menor. Dunk sentiu o mundo girar. Ele olhou para a porta, pensando se deveria lutar para sair, mas sabia que o pequeno Egg estava lá fora, e ele não podia abandoná-lo. Nesse momento de tensão absoluta, o pequeno garoto careca entrou silenciosamente na sala. Ele não parecia um escudeiro assustado.
Ele caminhava com uma calma que fez Maekar parar de gritar por um segundo. Egg olhou para Dunk, um olhar que dizia, confia em mim, e depois virou-se para Taibou. Senhor mestre de cerimônias, disse Egg, sua voz clara e sem o tremor da infância. Gostaria de falar com o senhor em privado, por um breve momento. Apenas o senhor e o príncipe Maekar. Maekar soltou uma risada ríspida e insultosa. Saia daqui, moleque. O seu mestre já causou problemas suficientes. Mas Egg não se moveu. Ele aproximou-se da mesa de Taibou e, com um movimento rápido, retirou o capuz que ocultava sua cabeça. Sem a lâmpada cobri-lo, o brilho de seu couro cabeludo sobre as tochas da sala revelou algo que apenas aqueles que conheciam o sangue real notariam. Egg não disse nada. Ele apenas inclinou a cabeça de uma forma específica, um gesto de corte que ele fora treinado para fazer desde que aprendera a andar. Ele mostrou a Taibou algo escondido na sua palma. Taibou empalideceu tanto que Dunk pensou que fosse desmaiar. O mestre de cerimônias levantou-se tão rápido que sua cadeira tombou para trás. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração pesada de Maekar. Taibou acenou para que Dunk saísse por um momento. Lá dentro ocorreu o testemunho do príncipe. Egg revelou a verdade. Ele era o príncipe Aegon Targaryen, o quarto filho de Maekar, que fugira para se tornar o escudeiro de um cavaleiro andante que ele considerava mais nobre do que os próprios irmãos. Ele disse a Taibou que se Dunk fosse desqualificado, a história de sua própria fuga e o fato de um príncipe estar dormindo na lama seriam espalhados por todos os cantos dos 7 reinos, causando um escândalo que nem mesmo Maekar poderia conter. Egg usou sua identidade como um escudo para proteger o homem que o protegera. Dunk, do lado de fora, ouvia apenas murmúrios abafados. Ele estava pronto para o pior quando a porta se abriu novamente. Egg saiu primeiro, seu capuz de volta ao lugar, sua expressão impassível. Maekar saiu logo atrás, o rosto vermelho de uma fúria impotente. O príncipe olhou para Dunk com um ódio renovado, mas também com uma pontada de confusão, antes de marchar pelo corredor, suas botas ecoando na pedra como trovões distantes. Tybalt permaneceu sentado em sua mesa, as mãos tremendo visivelmente. Ele pegou um documento de pergaminho em branco e começou a escrever com uma pressa febril. Dunk aproximou-se, ainda incerto sobre o seu destino. Mestre Tybalt, Dunk chamou suavemente. O mestre de cerimônias não olhou para cima. Ele pegou o pesado selo de metal e o mergulhou na cera vermelha que fervia em um pequeno fogareiro ao lado de sua mesa. Foi o selo da justiça. Com um golpe seco e final, ele carimbou o documento. Aqui está, Sr. Duncan, disse Tybalt, entregando o papel com as pontas dos dedos. Você está oficialmente registrado. O seu brasão do meio está catalogado. A sua participação é legal perante os deuses e os homens. Dunk pegou o pergaminho, sentindo o calor da cera através do papel. O que aconteceu lá dentro? O que o garoto disse? Tybalt finalmente olhou para Dunk e havia um medo antigo em seus olhos cinzentos. O garoto disse a verdade, Sr. Uma verdade que eu preferiria nunca ter ouvido. Saiba de uma coisa. Eu assinei este documento sabendo que ele pode custar a minha carreira, talvez até a minha cabeça, se o rei não gostar do resultado deste torneio. Mas a lei também serve para proteger aqueles que não têm nada além de uma história para contar. Dunk guardou o pergaminho com reverência sob sua túnica. Ele era agora um cavaleiro de papel, mas aos olhos de Ashford, isso era tudo o que importava. Ele saiu do castelo sentindo o peso do segredo de Egg como uma armadura invisível. Ele sabia que a batalha física na liça seria terrível, mas a batalha política para chegar até ali fora vencida por uma criança que valorizava a honra de um gigante mais do que a sua própria segurança real. Egg estava esperando por ele no portão, chutando uma pedra com a ponta da bota gasta. Conseguimos, Dunk? Perguntou o garoto, voltando a ser apenas um escudeiro comum aos olhos do mundo. Conseguimos, Egg, respondeu Dunk.
colocando a mão imensa no ombro do príncipe. Mas agora temos que lutar. E não sei se um pedaço de papel vai ser suficiente para nos manter vivos. Eles caminharam de volta para o acampamento, onde o ulmeiro de Tanselle esperava sobre a luz do crepúsculo. Tybalt, no alto de sua torre, limpou a pena e fechou o tinteiro. Ele sabia que ao dar aquele selo a Dunk, ele não estava apenas permitindo que um homem participasse de um torneio. Ele estava permitindo que o destino de Westeros fosse escrito por alguém que não possuía nada além de um coração honesto e um cavalo velho. O Cavaleiro de Papel agora era real, e o torneio de Ashford estava prestes a sangrar sobre a heráldica de Tybalt, manchando os registros com o tipo de história que nenhuma tinta jamais conseguiria apagar.